Passamos nesse momento para a palavra do Senhor. Eu quero, nessa noite, passar para você o tema dessa mensagem, passar para você o texto dessa mensagem, e quero te encorajar a elevar os seus pensamentos num lugar de reflexão, num lugar de entendimento sobre aquilo que vamos falar. Nós vamos tratar lá no capítulo 3 do livro de Filipenses, sobre o tema da mensagem de hoje, é atleta de Cristo, cidadão do céu. Após orar pela cidade, dá para fazer uma conexão muito fácil, onde nós podemos, eu não sou joinvilense, eu sou nascido em Brusque, Santa Catarina, mas é muito fácil a gente entender cidadania, quando nós pertencemos a um lugar, quando a gente sente aquele lugar como o lugar de onde viemos, de onde pertencemos. Às vezes, e muitas das vezes, nós nos sentimos mais acolhidos na cidade que não somos, do que da cidade de onde viemos. É assim ou não é? Nós temos muitos aqui, irmãos, que são de outros lugares, até mesmo do estado ou da nação, e nós vamos pensar nessa noite o que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses 3, quando lá no final do capítulo ele falou que nós somos cidadãos do céu. Então o tema dessa mensagem, como eu te disse, é atleta de Cristo, cidadão do céu. Nós estamos percorrendo uma corrida, e o apóstolo Paulo vai falar também, ao discorrer no capítulo 3, sobre o percurso dessa corrida, sobre como que se percorre essa corrida. Na introdução do capítulo 3, ele vai falar um pouco, uma pequena parte do seu testemunho, e depois ele direciona para aquilo que eu quero trazer essa noite para mim e para você, sobre como nós devemos percorrer a corrida cristã. Como é que na verdade Paulo vem de ser Saulo, um homem que tem um encontro com Deus lá em Atos, e se torna esse apóstolo. Ele muda a sua história depois do encontro com Cristo, e eu e você, a maioria de nós já teve um encontro com Jesus, mas muitas das vezes nós temos que entender como que nós vamos mudar, através da palavra. Realmente o Espírito Santo vem habitar em nós, mas a palavra é quem nos dá luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para realmente nos dar direção. E nessa noite, como eu falei, atletas de Cristo, nós vamos falar sobre direção, nós vamos falar sobre determinação, nós vamos falar sobre sermos treinados, sobre sermos equipados e capacitados. É sobre isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 3 está tratando. Mas eu quero, obviamente, antes de mais nada, ler de luzes acesas a palavra do Senhor, amém? Eu quero pedir para os lindos da mídia colocar para nós Filipenses 3, da versão Almeida Revista Atualizada, ARA. E se você tiver com a sua Bíblia de papel, por favor acompanhe. Se você tiver só com o telão, acompanhe também, amém? Glória a Deus, luz acesa, aleluia. Está vendo a sua Bíblia aí, irmão? Glória a Deus. Você está afim de ler a Bíblia hoje? Eu estou afim de ler a Bíblia, amém? Glória a Deus. Filipenses 3, versículo 1 em diante, diz assim para nós: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é insegurança para vós outros o que escreva as mesmas coisas. E aí no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele começa a dar recados. Eu falei de manhã e falo agora, tem coisas que não são opiniões nossas. O apóstolo Paulo naquele tempo, e a Bíblia é o livro mais atual que existe. Algum pastor, eu acho que é Billy Graham, que fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Você vai entender, versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está falando do seu passado, ele está falando de quando ele era judeu que perseguia cristãos. Circuncidado ao 8º dia, versículo 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Eles se auto-intitulam ex-fariseu. Quanto ao zelo, olha como ele era zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele se entendia como um irrepreensível perseguidor de Cristo. É isso que Paulo foi, na verdade, quando ele era Saulo, antes de se tornar Paulo. Porque Jesus, ao encontrar Saulo, muda o seu nome para Paulo. Eu e você vamos conhecê-lo na maioria das vezes no Novo Testamento como Paulo, o apóstolo Paulo.
mas ele era um perseguidor da igreja, como está ali no versículo 6. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Para ele era lucro ser judeu, para ele era lucro ganhar dinheiro do governo para perseguir a igreja. Pense bem, você tem um cargo num governo privilegiado para perseguir aqueles que estão incomodando o governo da época. Mas era perda. Paulo vai dizer essa mensagem muito clara: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Agora ele considera tudo nessa terra como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele está falando em outras versões, as considero como esterco para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, na primeira parte, pode deixar aceso, ele está falando o que ele era e o que ele vem a se tornar. Eu era um hebreu, eu era um filisteu, eu era um hebreu, eu era um israelita, um judeu de alta patente, bem remunerado, eu era alguém que tinha nome, eu era alguém que tinha tudo, e ele está dizendo: isso tudo não vale nada depois do sublime conhecimento de Cristo. Tudo isso é perda, tudo isso não vale a pena. Agora eu tenho o privilégio de poder servir Jesus, agora eu tenho a honra de poder trabalhar para Cristo, ao invés de perseguir cristãos, ao invés de perseguir a igreja. E aí onde eu quero entrar com você nessa noite, de forma expositiva, no versículo 12 até o final do capítulo. Continue acompanhando, amém? Ele vai dizer: não que eu já o tenha recebido, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Perceba que Paulo vai usar a palavra perfeição para falar de si. Eu ainda não alcancei a perfeição. E eu fui aprofundar o estudo sobre isso, porque a Bíblia nos garante que o único homem perfeito que desceu à terra, aquele tempo e até agora, olha só, não é eu e você, é Jesus. Mas como que Paulo está usando isso? Para que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Como assim? Somos perfeitos. Tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando. Olha aí, Paulo chora igual o pastor Leno. Glória a Deus. Repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus, em letra minúscula deles, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, a nossa cidadania, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Pode apagar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite, meus irmãos, trazer para nós a reflexão clara do versículo 12 em diante, uma reflexão em que eu e você precisamos aprender alguns pontos, para que eu e você, através do contexto histórico, do contexto bíblico, do contexto das palavras que Paulo usa, como eu quis frisar com você da perfeição, como eu quis frisar com você, atletas de Cristo, porque Paulo vai dizer que está correndo uma corrida, e nessa igreja nós temos algumas pessoas que correm corridas, amém?
E com uma corrida que Paulo está querendo dizer, eles estão aqui em Filipos. A igreja de Filipos ficava na Grécia, e a Grécia é o lugar dos Jogos Olímpicos, para quem lembra, é de lá que surgem os jogos, é de lá que acontece coroações, de quando a pessoa é premiada. Nós tiramos lições daqui, porque Paulo, como eu disse para você, era um homem também atualizado. Se Paulo tivesse no nosso tempo, ele ia acompanhar as notícias, ele ia ver as coisas atuais, ele ia aplicar a palavra do Senhor aos acontecimentos contemporâneos. E é isso que ele está fazendo em Filipenses 3 para aquela audiência. Ele está comunicando que nós estamos percorrendo uma corrida, e eu quero trazer para você 5 lições da corrida que Paulo está propondo para si e para nós. No versículo 12, antes do 13, ele fala: não julgo havê-lo alcançado, em matéria de progresso de rumo à perfeição. E eu pensei comigo, como assim? O autor e escritor de 80% do Novo Testamento, um homem que, se fosse do nosso tempo, os teólogos e historiadores falam que, de acordo com o contexto histórico daquela época, Paulo, no nosso tempo, seria um homem pós-doutorado, PhD em teologia. Ele seria o maior mestre do mundo, talvez, desse tempo, como foi do seu tempo. Ele foi um homem usado por Deus de forma sobrenatural, de forma especial, mas ele foi visitado muitas vezes com sabedoria do alto, para mandar cartas para a igreja e para ser um dos maiores doutrinadores, se não o maior doutrinador da história. Ele não narra essencialmente os evangelhos como João, Marcos, Mateus e Lucas, mas ele é esse sábio que direciona as igrejas, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Filipos, em Tessalonicenses, Tessalônica, 2 Timóteo, no lugar que Timóteo estava plantado como pastor. Ele termina a carreira em 2 Timóteo 4, o tempo todo sendo esse sábio que Deus usa para direcionar igrejas. E esse homem, e esse pastor, e esse doutrinador está dizendo que ele ainda não alcançou a medida que deveria ter alcançado. E aqui o primeiro ponto que eu quero construir para você, meus irmãos, é que eu e você devemos ter uma insatisfação santa. Nós não devemos estar satisfeitos com as medidas que eu e você alcançamos de conhecimento bíblico. Nós não devemos estar satisfeitos com as medidas que nós conquistamos de, um sentimento de espiritualidade positiva. Nós não devemos estar satisfeitos caso estejamos num ano bom do nosso casamento, caso estejamos num ano bom das nossas finanças, caso estejamos num ano bom das nossas emoções, num ano bom de relacionamento na igreja, nos considerarmos satisfeitos. E olha só, linha de chegada, estamos bem. Não, Paulo está dizendo assim: nós temos que ser insatisfeitos. Eu ainda não alcancei a medida da perfeição. E eu vou explicar para você o que Paulo está querendo dizer com perfeição. A palavra grega usada nesse contexto tem a ver, coloca para nós na NAA, Filipenses 3,15. Filipenses 3,15 da NAA vai dizer: todos, pois, que somos, ao invés de perfeito, maduros. Paulo vai trazer um contexto de entendimento que, na verdade, a tradução mais original, a melhor, a mais aprimorada, meus irmãos, ao invés de perfeição, seria maduros. Ele está falando que ser um cristão insatisfeito é um sinal de maturidade. Porque se formos satisfeitos, então somos imaturos. Mas se somos insatisfeitos com as medidas que conquistamos, aí sim, insatisfeitos somos maduros. Porque a gente entendeu que nós não chegamos numa medida de perfeição, porque na verdade, de fato, a perfeição perfeita, aquela que a língua portuguesa então quer dizer, ela realmente é um negócio de 100%, e essa medida só Deus alcançou. Mas eu e você, ao reconhecermos que ao conquistar sabedoria, ainda continuamos precisando persegui-la, nós somos maduros, nós atingimos uma medida de maturidade, e isso é necessário para mim e para você, para que a gente cresça. Abra as nossas tendas de conhecimento, para que o nosso casamento que está bom fique cada vez melhor, para que a gente não entenda que existe uma linha de chegada com tão pouca idade, talvez para alguns de nós. Mas muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo, ao se compararem talvez com outros, e o apóstolo Paulo vai advertir sobre isso. Ele vai falar sobre a corrida que nós temos que correr, para sermos coroados. Ele vai falar para nós sobre dedicação. Mas antes disso eu quero lembrar você, existem 3 momentos na escritura, lá em Apocalipse 3:1, em Apocalipse 3:7,
que o evangelista João, ele é um autor de Apocalipse, ele vai nos confrontar com igrejas que eram arrogantes, e nós temos que olhar para esse texto, olhar para essa aplicação de uma forma diferente, com a forma que Paulo olha. Mas a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3:1, ela era uma igreja que se reconhecia como viva, mas na avaliação de Cristo estava morta. Apocalipse 3:1. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada. Veja bem, o que é se autoconsiderar alguma coisa. Mas Jesus, em Apocalipse 3:17, a considerou, a igreja que pensava que era rica e abastada, uma igreja pobre, cega e nua. Porque Deus não é um Deus de coisas terrenas, Deus não é um Deus de aparências, Deus é um Deus de essência, de coração, de genuinidade das coisas. Ele não é um Deus que se engana por aquilo que a gente parece, Ele é um Deus que realmente sabe o que habita dentro dos nossos corações. Então, um despertamento espiritual, ou um avivamento bíblico, ou aquilo que a gente quer chamar de um crescimento cristão, ele não vai passar por chegarmos numa medida que a gente pensa que alcançou, e agora a gente diz, olha só que legal o que a gente fez, olha só que bom que eu sou. Muito pelo contrário, uma medida de maturidade, uma medida de crente maduro, vai ser a medida da humildade, daqueles que são humildes, em reconhecer que já percorreram uma excelente parte da trajetória, mas que ainda, assim como o apóstolo Paulo, humilde, sábio, gênio da teologia, mas humilde, diz, ei, eu ainda preciso alcançar algo a mais do Senhor, eu ainda não estou satisfeito com essa medida, porque existe um prêmio, existe uma coroação, que eu ainda não alcancei, e é um apóstolo falando isso. Mas para isso, no versículo 13, na parte B, ele vai dizer, uma coisa eu faço, mas prossigo para conquistar aquilo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Perceba que nós somos a geração que faz um monte de coisas. Nós somos a geração talvez que faz mais coisas da história. Talvez nós somos a geração que passa mais tempo numa tela de celular. Nós somos a geração que passa mais horas de frente com aplicativos de streaming. Nós somos a geração que tem mais negócios, talvez. Antigamente, pense bem, um lavrador, ele plantava cana, ele colhia cana, ele vendia cana, e ele sobrevivia da cana. E nós somos a geração que faz um monte de coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Então, quando a gente está fazendo um monte de coisa, eu penso que a gente perde qualidade, a gente perde efetividade. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, com seus olhos fixados, prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio da soberana coroação em Cristo Jesus. Sabe, eu e você às vezes estão distraídos, a gente pode ser tão pego de surpresa, meus irmãos, a gente pode ser tão pego de surpresa que a gente não faz ideia. É quando talvez a gente está fazendo um monte de coisas da terra, que a gente não está cuidando direito do nosso casamento. É quando a gente está fazendo um tanto de coisa, que a gente já não fala mais de Jesus para ninguém, tem 2 meses. É quando a gente está tão ocupado, que a gente não dá bom dia para o porteiro do prédio. É quando a gente está fazendo tantas coisas, e dizendo com glórias, é que eu estou muito ocupado. Ser ocupado virou título, virou troféu na prateleira na nossa geração. Ser ocupado é quase uma arrogância. Sabe, tem gente que fala assim, eu sou muito ocupado, e fica assim, sabe, maiorzão, como se isso fosse um mérito, como se isso fosse uma qualidade. Eu e você precisamos nos dedicar, uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que nós, crentes, cristãos, nós temos que ter o casamento sujeito a nós. Nós temos que ter a família e os filhos sujeitos aos pais. Nós temos que ser exemplo na nossa casa antes de ser exemplo na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos muitas coisas importantes para fazer, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. E como é que se prossegue para o alvo? É isso que ele está construindo aqui. Se você pegar um atleta de atletismo e o significado da palavra alvo que eu quero construir para você, imagina que entre esse pão e esse pedestal tem uma fita aqui. A fita é exatamente, a tradução de alvo da palavra grega é a fita de quando os atletas chegavam numa linha de chegada.
É de quando depois de uma corrida, que você já viu talvez a São Silvestre em São Paulo, ou você assistiu então uma corrida dos Jogos Olímpicos, quando teve nos anos pares. O corredor ele chega no alvo, e o alvo aqui é a fita. É quando quem cruza em primeiro, chega em primeiro, leva a medalha de ouro. Quem chega em segundo leva a medalha de prata. Quem chega em terceiro leva a medalha de bronze. Ele fala: eu prossigo para uma fita, eu prossigo para o alvo, com dedicação. Paulo não deixava distrair por outros interesses. A mente dele estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E eu e você podemos confundir isso aqui com vida de pastores e líderes. Nós podemos confundir isso aqui só para quem direciona a igreja. Mas na verdade, a conexão do Evangelho que se encaixa em todos nós, em todas as nossas profissões, é para que você, gari, fisioterapeuta, médico, eu não sei, advogado, contador, eu vou tentar lembrar umas 30 profissões, amém? Mas você está comigo? A sua profissão, o lugar que Deus te colocou para trabalhar, para levar recursos para sua casa, para o seu casamento, lá, você é o maior pastor daquele ambiente. Lá você é o Cristo, o pequeno Cristo, o cristão, que está naquele lugar e nós não estamos. Você é o crente dedicado, que se alguém te fizer uma pergunta teológica difícil, você pode até mandar mensagem, mas você vai saber antes de mim. Porque você é o cristão que está com foco no alvo. Você está com foco no alvo. Eu quero conquistar a fita, a coroação. Nós estamos com a mão no arado constantemente, meus irmãos. Nós não reunimos só no domingo, 19 horas, e achamos que isso aqui é vida cristã apenas. Eu já falei para você sobre insatisfação santa. Eu falei para você sobre dedicação. E o terceiro ponto dessa mensagem é direção. Tanto o apóstolo Paulo, ali no versículo 13, vai falar sobre prosseguir para o alvo em direção, e a conexão máxima dele com o atletismo é essa. Quem está direcionado com um atleta, você pode observar, eu fui pesquisar sobre o Usain Bolt, eu separei inclusive uma frase do Usain Bolt, onde ele vai falar de determinação. Ele diz: a diferença entre o impossível e o possível está na determinação. Mas se você olhar na direção de uma corrida de atletismo que está acontecendo num jogo olímpico, não existe um corredor correr naquela corrida dessa forma aqui, ó. Como é que está os irmãos lá atrás? Como é que está lá? Não, ele corre numa direção única. Seja comigo, é sobre atletismo, amém? Glória a Deus. E é aqui, ó. É sobre não olhar para trás, não olhar para o lado, não olhar para a direita e para a esquerda, e se preocupar se o Betinho está com a vida espiritual melhor que a minha, se preocupar se o Betinho pregou no sábado do Hub melhor do que eu. Não, eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou fazendo a minha tarefa, eu estou fazendo o meu dever de casa. Porque quem precisa alcançar a fita é eu, a salvação é individual, a gente gosta de falar essa frase. Servir a Cristo é individual, estudar a palavra é individual, orar a Deus é individual. O pastor não senta o joelho do lado da tua cama. É você, é eu, é nós, nos nossos lares, fazendo cada um o seu prosseguimento para o alvo. Não consegue eu correr por você. A grande diferença do atletismo, do jogo olímpico, para o atletismo de percorrer a caminhada cristã, são duas. O Usain Bolt é jamaicano, ele até corre pela Jamaica, e quando ele ganha a medalha de ouro, ganhou várias vezes, o país da Jamaica está representado, através de um homem. A diferença da coroação por Cristo, é que não tem um vencedor único. A vitória do atletismo, de uma vida de percorrer uma caminhada cristã, ela é de todos nós. A corrida é proposta para nós de forma individual, mas a vitória, ao sermos coroados pela passagem do alvo, é de todos nós. A corrida que Jesus propôs e que o apóstolo Paulo está falando é para que todos nós vençamos, é para que todos nós sejamos coroados. O prêmio na Olimpíada daquele tempo, eu fui pesquisar, eram 500 moedas e comer à expensa do governo, aos custos do governo. E para nós, é 75 anos? Não, para nós é vida eterna. A coroação que Paulo está falando, a vitória que existe em Cristo, é de vida eterna. É de chegar no céu e ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. É de chegar no alvo que é o céu e entender que a partir de agora eu sou co-herdeiro
com Jesus daquilo que até então só Cristo tinha acesso. Depois da morte e ressurreição de Cristo, nós temos acesso com direção, sem perca de foco, sem perca de olho para onde que os outros estão correndo, o que que os outros estão fazendo. Eu estou prosseguindo para o alvo. Se houver alguém caindo, no máximo eu vou ajudar, e não olhar para trás para falar mal, e não olhar para o lado para, olha só, estava tão bem até mês passado, viu? Eu falei, eu sabia. Ludibriar daquilo que é talvez a queda de um outro irmão. Pessoas que têm direção para o alvo, que estão indo para o alvo, têm uma direção clara e única. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Não é mais a chave do carro, não é mais a casa com metragem quadrada maior. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é ir para o céu. É voltar, na verdade, para da onde eu vim. Eu era do céu. Eu sou um peregrino nessa terra. E para o céu eu voltarei. Quem tem cidadania celestial veio de lá e para lá voltará. Nós somos criados com Cristo, nós coexistimos com Ele, e nós estamos guardados nas regiões celestiais. Nós não podemos ser distraídos e preocupados, meus irmãos, com o passado. Pessoas que têm direção estão olhando para frente. Pessoas que têm direção já esqueceram, já não têm mais gosto por aquilo que viviam antes de conhecer a Cristo. E se tem esse gosto ainda, tem que consultar mais a palavra, para entender aonde que o teu coração ainda não conseguiu se encaixar na suficiência de Cristo. Da suficiência de entender que não são as coisas terrenas que nos satisfazem, mas é a presença de Deus, mas é a palavra do Senhor, é o ensino e o aprendizado dela. É esse senso sobrenatural que só o Espírito Santo de Deus coloca no coração de homens e mulheres como eu e você. Nós não podemos ser distraídos nessa corrida. Nós não podemos olhar para trás num saudosismo com o nosso passado. A mulher de Ló, por ter olhado para trás quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedeceu assim a orientação de Deus. Eu e você devemos olhar para frente. O que nós temos à frente? Nós temos o prêmio da coroação pela soberana vocação em Cristo Jesus. E agora eu entro no quarto ponto. Nós já falamos de uma insatisfação santa, nós já falamos de direção, e nós falamos de dedicação. No versículo 14, ele vai falar o princípio do sucesso nessa corrida. Ele fala: prossigo para o alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse verbo, os gregos costumavam usar para falar sobre um caçador que caçava uma presa. E Paulo está construindo um ponto entre ele, que era um caçador de cristão, um perseguidor da igreja, e dizendo: agora eu sou um caçador desse alvo. Eu sou um caçador disso, porque eu abandonei aquela vida. Jesus me encontrou no caminho, e agora eu percorro o caminho de Jesus. Sabe o que é interessante? Você tem que entender, isso tem a ver comigo e com você, mas tem a ver com irmãos que a gente vai encontrando na caminhada dentro da igreja. Você já ouviu aquela expressão que, Jesus caminhava com os pecadores, Jesus caminhava com as prostitutas? Você já ouviu isso? Amém? Sou eu? Mais alguém? Glória a Deus. Na verdade, eu quero te dizer e te lembrar que eram eles que caminhavam com Jesus. Eu quero te lembrar que a prostituta caminhou com Jesus, e depois disso ele fala: vai, não peques mais, e ela começa a percorrer a corrida com Cristo. Os ladrões, os salteadores, os cobradores de impostos, os corruptos, eles entraram no caminho de Cristo, e era o caminho de Cristo que eles percorriam, e não Cristo o caminho deles. Jesus foi confundido com beberrões, porque ele tinha na sua mesa pecadores. Mas tem uma grande diferença entre Jesus andar com pecadores, ou pecadores andarem com Jesus. É que pecadores, ao se encontrarem com Jesus, eles nunca mais percorreram os mesmos caminhos.
Pecadores que encontraram Jesus, eles começam a caminhar os caminhos de Jesus. Ele começa a colocar o pezinho dele aonde Jesus diz que ele tem que colocar. Ele começa a entender que ele tem que andar para um alvo, para ir para o prêmio da soberana vocação e ser coroado, não com prata, não com ouro, não com sucesso na terra, mas com um galardão no céu. Esse entendimento muda tudo sobre a sobrenaturalidade da nossa vida, a nossa espiritualidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No quinto ponto, indo para o versículo 15 e 16 do mesmo capítulo de Filipenses capítulo 3, Paulo vai concluindo o seu pensamento: todos, pois que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto, Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A palavra andemos vem do grego uma palavra estochen, que é um termo militar que significa permanecer em linha. Alguém aqui serviu o exército? Ou você já viu o exército nessas solenidades de Brasília? Você já viu alguma vez a polícia armada, um militarismo? Como está dizendo aqui, andemos, estochen é um termo militar que significa permanecer em linha. Nós todos já vimos cenas assim, no mínimo na televisão, amém? Soldado aqui, soldado aqui, soldado aqui, soldado aqui. Você está conseguindo imaginar um exército de soldados para a minha direita e para a minha esquerda, irmãos? É assim que eu e você andamos com Cristo. Eu e você, pastor Judex, eu e o Jamel, e eu vou fazer a ilustração aqui para você o que é isso. Nós estamos com uma espada. O exército militar de hoje em dia, talvez eles usam metralhadoras, armas, mas a espada, que é a palavra de Deus apontada para a nossa frente, para lutar nas guerras espirituais que nós precisamos apontar, eu não aponto ela para o Jamel. Eu não aponto ela para você se não for para que seja com amor, para que eu e você cresçamos no Espírito Santo e em percorrer melhor a nossa corrida. Na verdade, eu pego a palavra e lado a lado, eu fico em alinhamento. Estochen significa andemos, eu e ele em linha, eu e vocês em linha, lado a lado, com a espada apontada para frente. Nós seremos um exército que vencerá batalhas espirituais, batalhas sobrenaturais. Aleluia, não a espada apontando um para o outro, para judiar do meu irmão, para fazer ele sofrer, para tocar na ferida dele e feri-lo mais do que ele já foi ferido pelo inimigo. Não, eu vou usar a palavra para ser uma extensão de amor e de misericórdia na vida dele, para sustentar a mesma graça que um dia eu escutei uma mulher que perdoou o seu marido dizer: você não merece, mas eu vou te perdoar, porque eu não mereço e Jesus me perdoou. Nós temos que usar a palavra para estar conosco lado a lado, eu e você, irmãos. Estochen, militarismo apontado para frente e não um para o outro. Nós precisamos alcançar essa dose de amor e misericórdia que nos faz entender que pecadores estarão enfileirados lado a lado conosco, mas eu e você seremos os crentes que estarão mostrando para eles o caminho de Cristo. O caminho deles não nos interessa, mas a gente os acolhe, de braços abertos. Nós vem mais um dia, vem no culto das mulheres. É que não é que o culto é legal, é que tem um caminho no culto, e que depois que essa mulher conhecer esse caminho, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. É que tem um caminho na vigília, é que tem um caminho no culto de homens. Nós estamos aqui para descobrir o caminho. E eu falo de forma muito fácil para você. É João 14,6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Eu e você estamos a nossa vida inteira procurando um caminho. Nós estamos a nossa vida inteira, quem está procurando mentira aí? Nós estamos a vida inteira procurando a verdade. Qual que é a verdade? O que é verdade? O que é verdade? O que é puro? O que é santo? É Ele, é o caminho. E Ele fala: eu sou a vida. Quem está procurando morrer? Quem está procurando morrer? Quem está procurando morte espiritual e morte física? Ninguém. Nós estamos procurando um caminho verdadeiro e vivo, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele esteve aqui, Ele está aqui, e Ele está vivo, e Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós. Apocalipse vai dizer que Ele é o nosso advogado fiel. Essa mensagem é sobre percorrer para o alvo,
com o dono do caminho, com o Criador do caminho, com o Filho de Deus, que morreu para criar um caminho, que morreu para ser o caminho, para que eu e você pegássemos a mensagem e iluminássemos o caminho para outras pessoas, para que eles tenham o privilégio de conhecer a soberana vocação, que é ser um cidadão do céu. Ah, Espírito Santo, um corredor tem que percorrer as regras. No tribunal, a palavra usada para o tribunal dos Jogos Olímpicos era bema. É a mesma palavra que é usada na Bíblia para o tribunal de Deus. Um dia nós passaremos pelo tribunal de Deus. O final do capítulo, indo para o versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo constrói os últimos 3 pontos da sua mensagem em Filipenses 3. E ele aponta para uma das coisas que eu e você vamos apontar nessa noite, nessa casa. Paulo é um pastor, muito mais do que um teólogo. Eu o vejo dessa forma, um homem que ama as ovelhas que Deus confiou a ele, ama os pastores que ele estava ensinando através das suas cartas. É ele que vai dizer no versículo 20, o destino dos falsos mestres, do 19, é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Sabe o que é o Deus deles? É o ventre? A palavra aqui usada seria a mesma coisa que o nosso umbigo, ou que o nosso estômago, lá da onde a gente come, da onde a gente se faz o quê? Se satisfaz. É daqui do nosso ventre que a gente satisfaz os nossos desejos carnais. E ele fala que quem prega falso ensino, que quem faz falso ensinamento, quem leva para caminhos de evangelho de coisas terrenas, ele fala que é gente que vive para viver o seu próprio ventre, as vontades do seu ventre. É gente que está na carne. Mas aí ele vem no versículo 20 e fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pátria é encontrada somente aqui no Novo Testamento, somente aqui. Filipos era uma colônia de Roma, Roma na Itália, e Filipos era uma colônia de Roma, dentro da Grécia. Ele está se comunicando com aquele povo, eles estão entendendo, tipo assim, nós somos de Roma, nós estamos em Filipo, e aqui ele está dizendo, nós até somos da terra, mas na verdade Paulo está dizendo que nós somos do céu. Está fácil para a audiência entender, que a cidadania deles não é nem em Roma, nem em Filipos, a cidadania deles, e a sua, e a minha, é o céu. E ele vai apontar para o caminho de esperança, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Nós não estamos aguardando a melhoria das nossas condições financeiras, amém? Nós não estamos melhorando as condições nossas terrenas, nós estamos aguardando que Jesus se manifeste cada vez mais no nosso meio, que mais almas e almas e almas sejam alcançadas para Cristo, que mais casamentos sejam restaurados através dos cursos de homens e mulheres dessa casa, que o ministério de casais, que o curso Um Só Noivos, de equipe noivos para serem maridos, homens para serem verdadeiros homens, que assumam o seu papel de sacerdote do lar, a sua responsabilidade de homem, a qualificação de um cristianismo que deve deixar de ser de plataforma e invadir os nossos lares, os nossos testemunhos, mais do que a nossa boa eloquência, mais do que as nossas boas frases, mais do que os nossos bons posts, do que os nossos bons vídeos, do que a nossa boa criação visual. Que o nosso testemunho seja o maior escândalo que a sociedade possa ver. Cara, quando eles eram antes daquela igreja, esse casal era doente, era louco. Agora eles estão menos loucos e mais sadio. Eles leem até a Bíblia agora. E esses dias eles estão evangelizando um vizinho. Eles não tinham moral nem para falar de si, agora eles estão moral para falar para os outros. Vocês estão entendendo que percorrer a corrida tem tudo a ver com cuidar de nós, à luz da palavra de Deus.
percorrer a corrida e prosseguir para o alvo, é parar de se preocupar com os outros da forma negativa, e é de se preocupar com os outros de forma positiva. Eu quero sarar as pessoas, eu quero ser curativo, eu quero ser remédio, eu quero trazer a real salvação. O real curativo que falta nesse relacionamento é Cristo, é homem rendido, é homens arrependidos, é homens que reconhecem que não são bons, mas que são ruins, que são pecadores e precisam de Cristo para valer qualquer coisa. Nós não somos dignos de nada, nós não merecíamos nada, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, tomado sobre si o castigo que nos traz a paz, tomado sobre si as feridas, as pisaduras, as chicotadas, a cruz de espinhos na sua cabeça, era para ser nós. E agora a gente vive essa vida de qualidade na terra, num tempo de liberdade cristã, de liberdade de ir e vir, o Espírito Santo habitando em nós. E a gente, ao invés de preocupar com as coisas do céu, estamos preocupados com as coisas da terra. Nós precisamos revisitar os nossos corações nessa noite. Nós precisamos realmente fazer o autoexame que a Santa Ceia do Senhor propõe para nós. E por fim, a glorificação dos nossos corpos, ela é certa. O apóstolo Paulo, no versículo 22, 21, ele fala o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Ele chama o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem. Nós seremos glorificados com Cristo. Nós não teremos sequer esse corpo, mas sim um corpo glorificado. A gente valoriza tanto também as nossas aparências, as nossas estéticas, mas no céu, a gente não vai nem precisar disso. Olha só que maravilha. Não vai ter maquiagem, espelho no céu, amém? Nós vamos ser tudo lindo, glorificado com Cristo. Nós seremos o quê? Aquilo que realmente nós temos que entender, a identidade que temos, imagem e semelhança dEle. Eu quero falar com pessoas talvez aqui hoje que você não se acha bonito. Se você alguma vez achou, acreditou na mentira que você é feio, olha onde eu vou parar. Para de repreender Deus com aquilo que Ele fez. Ele criou você com as suas próprias mãos, e você é a imagem e semelhança dEle. Você é lindo, você é linda, porque foi Ele que te fez. E não deixe pessoas dessa terra dizerem o contrário sobre a sua identidade. Você é maravilhosamente lindo, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te projetou, foi Ele que fez. Você é feitura do Pai. Mas ainda assim, nós seremos glorificados num corpo de glória. E por fim, eu quero falar uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim para nós: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em Cristo. Sabe por que nosso coração está tão inquieto, tão angustiado, tão aflito, tão ansioso? Ah, meu irmão, eu estou falando de mim. Acredite, porque nós ainda não repousamos 100% em Cristo. Nós ainda não repousamos 100% na suficiência de Cristo. Nós ainda estamos atribuindo lugares, ambientes, veículos, conta bancária, condição, recurso, à nossa suficiência de tranquilidade. A nossa tranquilidade, na verdade, não está, em muitos momentos, ou na maioria deles, na suficiência que nós temos na coração, no prêmio de alcançar a fita, o alvo, que é sermos salvos, chegarmos ao céu e recebermos a santa coroação de Deus.